Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Compartilhe este episódio com aquela pessoa especial e deixe o seu like, o seu comentário. E não se esqueça de ativar o sino para receber as notificações de todos os episódios. Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast. Bem-vindos a mais, como é que eu posso chamar? Uma conversa? Isso já vou perguntar à minha convidada, onde está presente mais uma vez a minha convidada especial, aquela que eu sempre tenho tanto carinho em trazer aqui, não só pela sua inteligência, como também pela sua diversidade de temas que possa sempre debater comigo, termos sempre aqui uma bela conversa e, como de costume, Fabrícia Botelho, como é que tu estás? Hello, eu estou bem, tu? Também, tudo bem. Achas que o nome conversa para aquilo que vamos fazer nos próximos minutos é a palavra mais adequada ou poderá ser usada outra palavra que se enquadre mais? Troca de ideia. Uma troca de ideias? Tens a ideia do que é que a gente vai falar hoje? Vamos falar aí sobre um equipamento, amigo das velhas agora, um novo equipamento, já sabes? Exatamente. Hoje decidi trazer um tema algo que a gente adquiriu agora recentemente e acho que por ser um equipamento, dada a sua tecnologia, nada mais do que ser fantástico poderia trazer este tema nesta troca de ideias que a gente vai ter agora, que é um Air Fryer. Para quem não sabe, aquilo basicamente é um equipamento que usa o calor do ar quente para fazer o cozimento dos alimentos, só que o que nos fez trazer este tema para hoje podermos trocar aqui umas ideias é dada a sua tecnologia e tudo aquilo que ela oferece. Esta Air Fryer é uma Ufesa modelo AF5000 Phantom, é um modelo que a gente adquiriu através da Amazon Espanha, numa promoção onde a gente estava ali à espera que desse uma redução de preço e acabou por ela chegar a esse preço que a gente pretendia, só que foi um equipamento que requereu algum trabalho de pesquisa porque estávamos na tentativa de encontrar um aparelho que tivesse ou que oferecesse a melhor relação qualidade-preço. E este equipamento trouxe realmente tudo aquilo que a gente queria, desde ligação por Wi-Fi, ou seja, podermos controlar praticamente todo o funcionamento do equipamento através de um aplicativo da própria Ufesa, também a capacidade da sua cuba, e assim depois poderás-me ajudar aí um pouco mais à frente quando a gente falar sobre isso, toda a potência dela, todas as características e funções que ela também tem equipados. Acho que melhor produto não poderíamos ter escolhido. Mas pronto, isto é só uma pequena introdução. Primeiramente, passando já agora aqui algumas perguntas que vamos fazer mutuamente, o porquê de durante tanto tempo teres insistido para que realmente a gente adquirisse uma Air Fryer, o porquê dessa questão? Então vamos lá. Como todos sabem, já me conhecem aqui já há bastante tempo, eu tenho uma criança pequena em casa e gosta de fritos. Só que eu sou abominadora do óleo, eu não gosto do óleo. Então é assim, até mesmo falo pela criança, mas também falo por nós. Às vezes apetecia comer alguma coisa, uma fritura e tudo mais. Então o que me levou a pedir e insistir a Air Fryer? É assim, toda vez que ia fazer algum alimento que exigisse ali uma fritura, tinha que comprar o óleo, aquele óleo só ia ser usado uma única vez, fazia para ali um esparafato na cozinha de sujidade e pronto, era só para aquilo. E também mais numa pegada saúde, ou seja, nós sabemos que as frituras, óleo, quando aquece, vira uma gordura que não é tão boa para o organismo. Então assim, a gente meio que foi deixando de comer frituras por conta dessa situação.
situação. Entretanto, nem todos os nossos seguidores sabem, né? Nós não comemos carne. Já vamos aí fazer 3 anos que não comemos carne de origem animal, exceto peixe e frutos do mar. Pronto. E para quem sabe que não come carne, muitas vezes é complicado a gente ali chegar num certo determinado alimento. Então, o que veio aqui safar a nossa vida muitas vezes foi aqueles panados de peixe, argolas, panadinhos. Uma vida de uma mãe que trabalha fora de casa, 8 horas fora de casa, chega às tantas, cozinha, não sei o que, então tem que ser praticida. E muitas vezes a nossa refeição era ali um arrozito, uma salada e uns panados. Só que esses panados eram para ser feitos ou numa fritadeira, e eu tentei fazê-los no forno. É assim, ficam bons? São comíveis? São. Mas não era a mesma coisa que ser feito como é a origem deles no frito. Então, como eu não estava para ficar ali toda vez que quisesse me apetecer comer panados fritar no óleo, porque eu não gosto de óleo, então aí foi a minha insistência da airfryer. Interessante. Porque realmente nada melhor do que nesta conversa conseguir perceber que realmente andaste vários meses, assim se pode dizer, a insistir para que realmente a gente pudesse adquirir esse aparelho. E eu confesso, e até aqui vou confessar diante dos nossos seguidores e ouvintes deste fantástico podcast, que andei relutante durante muito tempo na aquisição, porque realmente nunca consegui enxergar durante esse tempo que principais vantagens ou que mudanças é que poderia trazer à nossa vida ao adquirir um aparelho que não custa propriamente 5 a 10 euros, né? É um aparelho que ainda assim hoje em dia se pode comprar a preços mais simpáticos do que aquilo que a gente comprou. Aqui acabámos por dar prioridade a algumas características que o próprio aparelho trazia para realmente avançar para essa compra, porque de facto consegue-se hoje em dia comprar uma airfryer, se for preciso até quase pelo metade do valor que a gente adquiriu. Não vamos mais longe. O que suscitou, se tu bem lembras, nós a queríamos comprar, estávamos a fazer compra numa certa rede de supermercado, que eu não vou dizer, e tinha lá uma airfryer da marca Gisela, acho eu, se não me engano, que estava com a promoção. Nós ainda pensamos, vamos comprar. E chegamos em casa, vamos voltar lá para comprar. Só que depois, meu querido aqui, excelentíssimo companheiro, é fã e viciado na Amazon, foi pesquisar então, né, características para ver se fazíamos uma boa compra, porque a promoção era bacana, custava o quê? 50 euros, na altura 60, já não me lembro. Era assim, mais ou menos por volta desses valores, sim. Pronto, e eis-me que no ato da pesquisa, ele mostra-me uma que não era bem esta, era um outro modelo, que eu falei, pronto, já era uma da Corsoi, acho que era Corsoi, assim. Também, que foi através de um youtuber que nós seguimos, teve ali o review e depois fui ver melhor, apaixonei-me pela gaja e queria aquela airfryer. Era moderna também, painel eletrónico e tudo mais. Então, para responder, foi mais ali onde começou o nosso bichinho de querer airfryer, foi quando a gente viu aquela promoção. E também sou muito sincera, as coisas no forno, dependendo do que fica legal. Ou seja, panado ok, as argolas, aquelas coisas de pota também não muito boas. Ou seja, nem tudo no forno fica fixe. Porque é um forno, ou seja, às vezes eu não assava também ali quilos e quilos. Era só uma pequena quantidade, 3 pessoas. Forno enormíssimo para assar aquilo era complicado. Também a aquisição levou pela praticidade e também para ter uma certa ajuda. Uma coisa é eu no meu trabalho conseguir, né, que nós vamos falar mais à frente o quê? Começar a pôr aquilo a trabalhar ou pedir aqui que os meus ajudantes comecem a pôr aquilo a trabalhar. E outra coisa é falar, olha, liguem o forno a X graus, não sei quanto tempo, fica ali a espreitar, se aquilo está dourado ou não está dourado, nananana. É meio complicado. Então, assim, traz praticidade à vida de uma mãe dona de casa que trabalha aqui fora de casa. Traz uma certa praticidade. E nos permite também ter ali, no nosso caso em específico, que nós estamos assim meio que limitados àquilo que nós comemos, porque não comemos carne, ajuda ali a ter ali mais opções que se possa fazer ali no imediato. Então, tem também essa situação, foi aí que começou ali a nossa estigma por comprar, e também a gente fez ali uma balança dos pós e contras, que é o que fazemos diariamente. Então, assim, quem não me conhece, passa a citar, eu sou uma viciada em eletrodomésticos, adoro comprar eletrodomésticos. Algo que já deste a entender numa outra conversa que a gente teve, ou seja, já deixaste escapar essa informação. Exatamente, eu sou viciada em eletrodomésticos. Confesso também que compro no calor da emoção muitos e deixo de usar, sim, confesso, mas gosto de os ter. Sou viciada, é vício. Há quem goste de viciar em coisas, eu gosto de
beneficiar ela também. E sou fã da praticidade. A airfryer eu tenho usado. Ela já está paga já, por tudo que nós já fizemos. Sim, que aquilo, é assim, a gente tem aquilo mais ou menos aí há aqui Agora eu tenho aqui o aplicativo da Amazon aberto para poder tirar algumas referências. 14 de maio tem 2 meses, né? 3 meses, sim. E realmente, praticamente dia sim, a gente usa o aplicativo, ou seja, o aplicativo, neste caso, o equipamento. E aí acho que sou capaz de concordar contigo, dado, mesmo assim, ao pouco tempo que a gente tem, dado o uso intensivo que a gente tem dado, e posso já dizer que é uso intensivo, porque se ainda fosse as 2, 3 primeiras semanas, ainda poderíamos dizer aí estamos naquela coisa de na ânsia, que é coisa nova, ainda estamos a usar, mas não, já passados aí 2, 3 meses, ainda estarmos a usar praticamente todos os dias, mais que uma vez. Não vamos mais longe, ela foi connosco de férias. Exatamente, esta pausa que eu fiz durante praticamente 2 semanas da vertente ecológica, que eu até vos tinha trazido o episódio que eu mencionei que tinha ido uma semana para a Espanha, esse equipamento a gente fez questão de levar atrás e lá foi usado algumas vezes, por isso só aí demonstra a importância que uma airfryer trouxe à nossa vida, ou seja, alimentos mais bem cozinhados, à temperatura que tem que ser feita, ao tempo que tem que ser feito, poupança na eletricidade, porque acaba por reduzir o tempo e apresentar um resultado melhor. Pelo menos isso é para já, assim, das características de cabeça de cartaz que a gente pode apresentar. Mas feito isto, a gente acabou por adquirir então este equipamento. Queria eu saber, e talvez os nossos ouvintes também quererão saber, quais foram as tuas primeiras impressões desde que comprámos este equipamento até o dia de hoje? Quais foram as tuas primeiras impressões e aquilo que te impressionou desde a compra até o dia de hoje? Então vamos lá. Pronto, airfryer, como disseste muito bem, há muitos. Há com botões, sem botões e tudo bem. Mas nós, como assim bons fãs de tecnologia que somos, queríamos algo mais inovador, moderno, porque também temos planos aí futuros, uma casa inteligente e tudo mais. Então ia calhar bem naquilo que nós temos aí planeado para médio e longo prazo. E o que me chamou a atenção e que me agradou em relação às outras é que ela é toda com um painel touch, não tem botões, já tem Ou seja, 100% digital. Sim, 100% digital. Tem Wi-Fi, tem uma aplicação, nós podemos fazer ali controle, criar receitas, ver receitas, ativar à distância. E seguir as receitas, que são várias, que lá estão pré-definidas. Curiosamente, receitas essas criadas pela própria comunidade, ou seja, cada um de nós tem a possibilidade dentro da própria aplicação fazer a nossa receita, e aquilo depois dá-nos a possibilidade, se a gente quer manter essa receita privada, somente para nós, ou se queremos tornar pública para a comunidade, para que outras pessoas possam seguir essa receita, inclusive a pôr fotografias, avaliar, etc. Ou seja, ainda assim, não tendo um design tão apelativo, é uma aplicação muito funcional para aquilo que ela oferece. Exatamente. Também já tem 8 programas pré-definidos, e o que nos chamou mais a atenção, o que nós mais usamos, está lá pré-definido, que é o peixe, tem lá o marisco e as batatas fritas da bonita da minha filha. O que nós também levamos em consideração, há vários tamanhos, ou seja, de capacidade. Há menores com menores preços. Só que aqui nós levamos em conta, ao invés de eu fazer ou seja, vou fazer ali para comer batatas fritas, um exemplo. Em vez de eu, numa cuba pequena, 2 litros, andar a assar para 3 pessoas, para ter aquele bocado a mais, assar em 2 vezes, por que eu não posso assar em? Então, nós tivemos em consideração apanhar uma de maior capacidade, foi a nossa prioridade. A potência para a economia e tudo mais, que no caso da nossa aqui é de 1500 watts, como nós falamos, tem um ecrã LED, ou seja, é uma casa moderna, para quem é fã de tecnologia, exige tecnologia, e também, ou seja, principalmente essa questão do app, porque lá está, ou seja, eu do meu trabalho consigo aqui telefonar ao André e pedir para ele pôr ali na airfryer uma coisa que eu deixei a descongelar, ou tira lá do congelador e põe, e eu fico a controlar o tempo que falta, ou no caminho, entre o caminho do trabalho para casa, meto aquilo a dar, quando eu chegar aquilo está feito. E isso para mim é fantástico, e principalmente que é a forma dela, não, apesar de ter todas essas questões tecnológicas, não é difícil de trabalhar. E principalmente eu tenho ali uma criança que está naquela fase pré-adolescente, adolescente, que já se faz qualquer coisa sozinha, e dá também para ela uma certa independência. Meter-se batatas fritas com nuggets, eu vou fazer batata
fita com nuggets, pronto. Então, e eu consigo, ou seja, toda vez que aquilo ativa, se eu recebo uma notificação, eu já até sei que alguém está ali a fazer coisa. E consigo ter esse controle também, do que está a ser utilizado, e é fantástico. Falamos, né, que levamos ela de férias, agora ela vai comigo para todo lado, agora é minha companheira. Usamos, assim, não todos os dias, mas chegamos a usar ali naquela semana que nós estivemos em Espanha, assei lá hambúrgueres, que eu fiz hambúrgueres para caseiros, assei hambúrgueres, assei panados, fiz folhados de chocolate, que eu tenho aqui 2 formigas que exigiam ali um doce, fiz folhados de chocolate, assei-os lá, já mandei vir ali uma forma de silicone. Sim, uma espécie de um cestozinho de silicone. Quero experimentar também fazer um bolo, porque já vi que também fica fixe. O que eu vou dizer? Morro de amores. Ou seja, tu já aqui mencionaste várias coisas que realmente te impressionaram. Agora vamos lá ver se tu és boa de memória. Qual foi uma das coisas que eu achei de ponto negativo nesta air fryer quando a gente adquiriu? Apesar que não é um problema definitivo, mas é um problema inicial que se pode considerar como uma avaliação menos positiva para essa situação. Vamos lá ver se tu és boa de memória. Foi quando tentaste emparelhar? Exatamente, acho que aí poderíamos dizer que é uma das grandes lacunas da Ufesa, justamente por ser um ecrã totalmente tátil e um ecrã a uma tela bastante escura, aquilo requeria que a gente colocasse o dedo numa determinada posição, ou neste caso num determinado sítio, e ficássemos lá com o dedo a pressionar para que de forma tátil pudéssemos ligar o Wi-Fi e ele assim emparelhar-se ao aplicativo no smartphone, neste caso no dispositivo eletrónico. E depois ali de vários minutos e pesquisa de um lado e vê do outro e relê o manual e vê dali e vê da assado, foi um 31, mas lá depois conseguimos perceber realmente qual era o sítio onde a gente tinha que colocar o dedo e conseguimos perceber e conseguimos mesmo fazer a ligação mesmo às 3 pancadas, mas lá conseguimos fazer isso. Esse realmente foi um dos pontos negativos. Outro, talvez aí já não te vais lembrar, mas que eu acho que é um problema que foi a própria Ufesa, que ela criou-se a si própria, que ainda assim conseguiu resolver essa situação, mas consegue-se resolver quem tem perspicácia e conhecimento da tecnologia. Para quem não tem e queira usar essa função, vai-se ver um bocadinho grego, como se costuma dizer. É aquela ligação do Wi-Fi? Não. Se bem te recordas, quando a gente mete, seja manualmente através do próprio equipamento ou através do aplicativo, se a gente quer pôr algo a fazer, quando termina o processo, não temos qualquer tipo de notificação. Isso foi uma coisa que nos chamou logo a atenção desde o início, que a gente punha algo a fazer, chegava ao zero, né? ao 0 minuto, aquilo está na cozinha, a gente estava na sala, não sabia quando é que aquilo terminava, apesar que aquilo faz um sinal sonoro. Sim, mas não tínhamos qualquer indicação de quando é que aquilo terminava, a não ser que a gente tivesse a televisão um bocadinho mais baixo, conseguíssemos ouvir o barulho daquilo. Fora isso, a gente não tinha como conseguir. Como é que eles resolveram isso? Dentro do próprio aplicativo, eles têm uma secção que é a automação, e que dentro dessa automação dá para fazer diversas coisas, inclusive criar uma automação para que a partir de determinado momento sermos avisados que esse processo está a terminar ou que terminou. E então assim, ou seja, a Ufesa acabou por criar-se um problema ela própria, resolveu-se também ela própria, mas lá está. Se for alguém que não esteja muito ligado a isso, não sabe tão pouco o que é uma automação e nem tão pouco vai saber ativar aquilo, caso queira usufruir dessa questão. Sim, eu também levanto uma questão. Pronto, não poderá ser problema para quem adquirir. Atenção, isso não é problema, poderão adquirir isso com força e vontade, mas levantou para mim. Pronto, no ato dali quero testar tudo e mais uma coisa, que lá fazer um bolo. Só que o que é que eu me deparei? Com o cesto que tem aquelas fissuras. Então, para quem adquirir e quer utilizar com o propósito do bolo, obrigatoriamente tem que adquirir a forma que é própria para a air fryer. Tem mesmo que pesquisar com esse propósito e tem que ter atenção também às dimensões, que não pode ser ali a dimensão
dimensão que tu queres, tens mesmo que ser a dimensão da cuba e principalmente a contar com a altura que vai bater ali na placa de aquecimento. Então, pronto, para mim, isso foi para mim. Utilizadora ali em tempo integral, foi só mesmo essas fissuras, que ela tem mesmo umas fissuras que deve ser própria para circular e entrar e sair o ar, mas para mim, naquele propósito, queria já enfiar um bolo ali dentro, não conseguiria. Tu levantaste essa questão e bem, porque uma coisa que nos chamou a atenção foi que existe, obviamente, diversos modelos no mercado de diversas marcas. Umas realmente têm esses traços, esses rasgos dentro da cuba para circular o ar, como há tantos outros modelos que realmente não têm essas fissuras e não têm onde sair o líquido. E então, quando surgiste com essa ideia de querer fazer um bolo, e atenção, não precisa ser um bolo, até pode ser um pão, pode ser ou qualquer outra coisa que envolva uma massa ou um líquido em que possa escorrer para algum lado, tem que ter essa questão em consideração se o seu modelo de air fryer realmente tem essa questão dentro da cuba ou não. No nosso caso, antes de avançar para esse processo, de facto deparámos com essa situação e rapidamente procurámos arranjar uma solução. Lembrando, a forma de silicone para ser colocada lá não é própria da Ufesa, ou seja, se vocês, por exemplo, forem uma Amazon ou outra loja qualquer que vende este tipo de acessórios para equipamentos de cozinha, basta vocês fazerem uma pesquisa de forma de silicone para air fryer e vai aparecer no motor de busca várias opções. Conforme a Fabrícia falou, e muito bem, aquilo que vocês devem ter em consideração é realmente as dimensões, ou seja, vocês a partir do site onde fazem a compra ou mesmo a partir do manual do fabricante verem qual é as dimensões da cuba, desde a altura, o comprimento, o diâmetro, ou seja, todas essas questões, e depois quando vocês procurarem por uma forma de silicone, e tem mesmo que ser de silicone para aguentar as altas temperaturas, vocês fazem essa pesquisa se de facto as dimensões coincidem com o tamanho da vossa cuba. Neste caso foi isso que fizemos, ou seja, a gente no site da Amazon procurou por uma que até custou 20€ e acho que pela qualidade dela, ainda que não tínhamos testado, mas daquilo que pelo menos mexemos fisicamente, pareceu-nos condizente com as avaliações que a gente viu na altura, e por 20€ acho que achámos que foi uma excelente compra, só que poderemos só dar o símbolo de aprovação só depois de usarmos. Mas ainda assim ficámos bastante satisfeitos, vai conseguir resolver a nossa situação quando a gente realmente optar por fazer ali uma sobremesa ou um pão ou outra coisa qualquer, e realmente basta só fazer essa pesquisa no site de vendas dentro deste género, procurar especificamente por isto, e pode ser de qualquer marca, de qualquer modelo, só tem que ser uma forma de silicone com as dimensões para que realmente a gaveta possa abrir e fechar sem que as abas, que aquilo depois tem umas abas para a pessoa poder pegar, obviamente, as abas possam não estar ali a estrovar no momento de abrir ou fechar essa gaveta. Mas acho que é a única situação assim de realce, mas lá está, vai de encontro à necessidade da pessoa, porque a pessoa pode simplesmente comprar air fryer e tão pouco se borrifar para essa situação. Exatamente. Então, já temos contras, vamos agora os prós. Não, já falámos uns prós, falámos agora uns contras, mas pode ter ainda escapado alguma informação destes 2-3 meses de uso, que tu que tens usado obviamente muito mais do que eu. O que é que te surpreendeu nos cozinhados? Alguma coisa que tu tenhas feito? O que é que te surpreendeu ao usares uma air fryer e o que é que menos surpreendeu? Então vamos lá, o que surpreendeu mas isso foi teste que nós fizemos, atenção. Nós gostamos de rissóis e nós sabemos que os rissóis não são fritos em óleo, então levantamos ali um challenge se dava para fazer rissóis na air fryer. Toca a pesquisar, umas pessoas dizem que não, outras dizem que sim, vamos testar. Então fizemos testes, sim, antes de virmos aqui fazer essa gravação para vocês, fizemos testes. Então compramos rissóis de marca branca, rissóis caros, e fizemos com indicações, sem indicações. Então é assim, qual foi o propósito da air fryer? Fritar sem óleo, como é óbvio. Então um dos vídeos, ou vários vídeos que nós vimos no YouTube, era pessoas a dizer que antes, depois de fazer, dar-lhes ali uma pincelada com o óleo. Fizemos assim, bacana, fica douradinho por cima, não sei o quê.
Só que o intuito de nós termos um equipamento como este é não usar o bendito do óleo. Então experimentamos fazer então esses mesmos rissóis sem óleo. Eu não senti muita diferença. É assim, se perguntarem se é a mesma coisa, o mesmo sabor, tudo exatamente igual, como se tivesse sido frito em óleo, obviamente, na minha opinião, não é. Mas que anda lá quase par e passo e sabendo, obviamente, das vantagens do facto de estares a consumir uma coisa que por si só já foi pré-frita e não tens que envolver mais óleo, acho que é preferível sacrificar um bocadinho, que não é nada de especial, é só um bocadinho do sabor de uma coisa frita, em detrimento de teres algo que comes mais saudável. Agora, fora isso, daí também concordo contigo, surpreendeu-me algumas coisas que necessitam de ser fritas e ali, de certa forma, trabalhando bem a temperatura, o tempo, etc, acaba-se por contornar muito bem a situação. Lembrando que algumas coisas, vocês, por exemplo, que querem fazer a imitação da fritura, vocês podem sempre dar uma pinceladazinha em óleo, ou mesmo até azeite também. Até mesmo, e com ovo, se calhar também dar só uma pequena pincelada. Não, mas aí vai com o intuito só de fazer aquele panado por cima. Por exemplo, a gente já fez, comprámos, por exemplo, numa cadeia de supermercado, um saco de postas de redfish, e era o redfish que era próprio assim para fritar, e sugeri-me, eu até acabei por dar essa ideia, tu pesquisaste, experimentámos mesmo a panar aquilo e a pôr lá dentro, e o que é certo, olha, isso foi por acaso uma das coisas que me surpreendeu. Não estava à espera que o resultado final acabasse por ser tão bom, dado a adaptação, que aquilo basicamente é uma adaptação, que é fazermos o mesmo processo do que se fôssemos para fazer uma fritadeira em óleo, e no entanto aquilo meio que conseguiu resolver essa situação de uma forma tranquila. Sim, nós não te recordas, mas também fizemos isso com filetes. Ou seja, exatamente, fizemos também com filetes. Comprei o filete, só que assim, o filete tem uma particularidade, pelo menos quando eu fazia no forno, ele deita muita água. Então esse foi o meu maior medo, quando a gente quis pegar um filete, panar o filete e fritar o filete. Por incrível que pareça, ficou suculento por dentro, sem deitar água, e ficou crocante por fora, ficou maravilhoso. Sim, aí realmente eu tenho a memória e também ficou espetacular. Agora, a nível do resto, houve também muita coisa que me surpreendeu. Por exemplo, as argolas, para mim, foi das coisas mais deliciosas que eu comi ali. Realmente ficou mesmo ali no ponto, e algumas delas até foram feitas por mim. E gostei mesmo do resultado final. Teve também as tiras, quando eu fazia no forno, elas não ficavam tão crocantes. As tiras de pota, para quem não sabe, aquilo pertence à família do choco, só que é uma parte do choco muito rija, e ou seja, a própria carne, se assim se pode dizer, da pota é extremamente rija, parece literalmente uma pastilha elástica, e quando fazias realmente no forno, aquilo era uma coisa horrível, parecia que estavas mesmo a mascar uma pastilha elástica. Sim, se comesses na hora, saiu do forno, comeu, lindo. Sim. Agora depois... aquecido, não dava. Agora nestes aqui, tanto na hora como depois de aquecido, eu acho que ficou mesmo um resultado de 5 estrelas. E houve assim realmente diversas coisas que a gente tem experimentado fazer ali, só estou mesmo curioso para a parte, por exemplo, dos bolos, sobremesas, pão e não sei o quê, que ainda estou curioso para saber qual é o resultado final. Mas de resto, tudo tem-me surpreendido. E já fizemos tantos testes, foram só 2 meses, mas foram 2 meses intensivos. Já fiz pizza comprada, fizemos teste com eu fazendo a massa, molho, fizemos o teste da pizza, correu super bem, fizemos os tais folhados, assei lá baguete, assei lá tudo mais qualquer coisa, já fiz até legumes, fiz legumes lá na airfryer, que também fica muito bom. E então é assim, conselhos, vamos aos conselhos. Se quiser comprar só para as batatas fritas, não precisa, acho, na minha opinião, que não precisa ser uma comprado. airfryer de 50 euros resolve. Agora, se vais tirar partido de mais questões, ou seja, usufruir de todas as funções do equipamento, se gostas ali de praticidade, tecnologia, aplicativos, criar receitas e tudo mais, bacana, vale a pena o investimento. Agora, se for literalmente como muita gente faz, que é só para fritar batata frita,
Opa, acho que não precisa ali ser tão caro. Você vai pensar assim, vou comprar isso, só vou usar para batata frita. Não. Quem souber usar, usa para muito mais coisas. Gente, aquele pão, o conselho basicamente que tu estás a dar remete-nos também a conselhos que já demos no passado e voltamos sempre a bater nesta tecla, que é haver critério na hora de escolher alguma coisa que seja uma air fryer, seja um robô de cozinha, seja um aspirador, seja aquilo que for que vocês possam adquirir para as vossas vidas, que haja sempre critério. Vocês vão usar na totalidade, só vão usar metade, vão usar muitas vezes, vão usar poucas vezes, vão realmente tirar partido, é preciso determinadas características, não é preciso, ou seja, tudo deve ser devidamente pesquisado. Obviamente que o preço também tem a sua importância, o seu peso em si, ou seja, tudo deve ser critério. Aqui a questão é que a pessoa, depois de adquirir esse equipamento, possa sentir que fez realmente uma boa compra, independentemente do preço que tenha pago por aquilo. Ou seja, tem que realmente haver critério e saber e ficar no conforto de pensar assim, ainda bem que eu comprei isto, porque realmente foi uma das melhores compras que eu fiz. E a ideia tem que ser mesmo essa, não pode ser outra. Sim, antes da gente avançar um pouco mais, teve ali um pró para mim, que sou utilizadora e cozinheira deste lar. Gostei é o seguinte, quando eu faço algo assado, nesse género, panado e tudo mais, no forno, toda vez que eu abro o forno, sempre recordo aquele bando de fumo para cima de mim. Na airfryer eu não vi, ou seja, sai aquele fumo do calor, mas não em quantidade quando é do forno. Tu lembras quando abria, vinha e até condensava o ar e tudo mais. Na airfryer não vi isso acontecer, então para mim também é um pró. Na airfryer, que eu tenho memória das algumas vezes que eu já usei e que devia usar, ela só larga ali uma quantidade considerável de fumo quando já está na fase final do programa, que é quando ela realmente, quem vê aquilo pela primeira vez meio que fica um bocadinho assustado, porque realmente liberta ali um bocado de fumo em si, mas não é nada tóxico, não é nada perigoso, não é nada, é mesmo parte da cozedura, mas é só nesse processo. Agora, não sei se é uma coisa que é igual para todas as airfryers, se todas as airfryers quando largam fumo se é naquele processo, mas sei que na nossa, quando já está perto ali do programa terminar, é quando ela larga, ou seja, nem larga nem antes, nem durante, nem após o programa terminar, ou seja, é só mesmo ali na fase final que aquilo deve fazer ali qualquer coisa já no processo final do programa que ela realmente larga aquele fumo. Fora isso, não há assim grande coisa de conselho ou alguma coisa que tenha que ser feita durante o programa. Não sei se há alguma coisa, questão de segurança, que eu também não me recordo se havia alguma coisa que deva ser mencionado. De resto, aquilo é, pela sua simplicidade e por aquilo que é para ser feito, é só mais tentar enquadrar ali o programa certo, a temperatura certa, o tempo, os minutos, essas coisas, a quantidade em si. De resto, acho que não há assim nada de que possamos falar a nível de coisas de segurança. Não, assim, nível de segurança acho que não. Ela é prática de limpar, é fácil, assim, já fiz várias coisas, deixei coisas com crosta, coisa que foi fácil, era só passar um pano assim. É prática de limpar, a cuba... Lembrando, a cuba é antiaderente, ou seja, super simples de passar um pano, se for preciso, para limpar. Sim, e tem lá uma grade também que dá para fazer, ou seja, podes tirar para fazer mais quantidade. Aquilo pode ir à máquina, é super fácil, assim, a limpeza é super fácil, ela em si também é super fácil de limpar na parte, ou seja, não tem aqueles respingos para as paredes, fica tudo condensado na cuba, então está aí a praticidade da limpeza. Há facilidade, ou seja, tens logo acesso ali a resistência, se quiseres também limpar, está logo ali, é tranquilo. Então assim, a nível de segurança não me lembro, eu li aquele manual todo, não me lembro que tinha assim grandes conselhos a mais. Há uma coisa que mencionaste há pouco, e acho que isso vai de encontro ainda agora àquilo que acabei de comentar, a questão do critério. É realmente a questão da capacidade da cuba, que vocês devem analisar muito bem a capacidade da cuba face à utilização que vocês vão dar e principalmente ao número de pessoas residentes na casa. Ou seja, nós, até por uma capacidade um pouco inferior aos 5 litros, também dava. Nós é que optámos por realmente escolher com maior capacidade para nos dar outra bagagem, para nos
vos dar outra versatilidade na hora de cozinhar. Mas se for preciso, uma 3 litros também dava perfeitamente. Falando nessa questão dos litros, essa talvez pode ser considerada uma das limitações para aquilo que a Airfryer é capaz de fazer. Por aquilo que eu já vi de experiência destes 2 meses de uso, ela realmente consegue fazer praticamente tudo e mais alguma coisa. Ela só não consegue fazer mais porque está limitada ao tamanho da própria cuba. Por exemplo, o caso das pizzas que tu fizeste, tiveste ali limitada ao diâmetro e à capacidade da própria cuba, ou seja, se ela fizesse maior ou tivesse maior capacidade ou maior tamanho, tu conseguias fazer outro tipo de coisas. Exatamente, ou seja, eu literalmente fiz ali pizzas individuais, mini pizzas, podes assim dizer, e até mesmo para assar uma já feita tive que parti-la, lembras? Partir e assei a metade da metade. Literalmente por conta disso, mas é assim, se o intuito é ser uma coisa prática, se quer uma coisa enorme, fica um forno. Então o intuito de ser pequeno e prático. Tirando assim, de resto, não tenho nada assim muito mais, só foi aquelas questões que nós falamos no início, mas tudo para mim tem sido muito pró, tenho utilizado mesmo com muita frequência, gente, é quase dia sim, é quase todos os dias, estou ali, qualquer coisita. Fiz agora um teste, acho que tu ainda não viste, mas vais experimentar. Eu gosto muito daquelas tortilhas. E no outro dia cheguei, eu queria estar a jantar, então o que é que eu fiz? Pus queijo dentro da tortilha e meti lá dentro, ficou muito bom. Então quem quer assim lanchinhos rápidos, até para tostar ali o pão no instante, podes pôr, é super prático, inventa receitas, tudo mais, é um mundo, ou seja, usa a imaginação, o aplicativo é muito bom, já estive a dar uma vista de olhos, tem receitas lá fantásticas, que podes adaptar, podes criar as tuas receitas, o teu tempo, ou seja, muitas vezes a gente já também deparou com isso, o tempo que é sugerido muitas vezes para o nosso propósito pode não ser suficiente, a gente sempre dá-lhe ali mais um bocadinho, e aí o que é que tu fazes? Ajusta a receita, já para aquilo que tu sabes, criou a tua, podes partilhar, podes ficar só privada para ti, na tua rede, e tens ali já a receita com o tempo que é ideal para ti, para aquele determinado produto que estás a cozinhar. Pronto, ou seja, a questão das receitas, vocês não precisam propriamente adquirir uma Airfryer que tenha esta capacidade de ter uma ligação por Wi-Fi ou ter a questão do aplicativo. Se torna a vossa vida um pouco mais simples e mais versátil e perder menos tempo à procura de receitas na internet, sem dúvida que isto aqui poderá ser uma melhor solução. Mas, no entanto, se vocês forem ao YouTube, se forem ao nosso tio Google fazer qualquer tipo de pesquisa, o que não falta é sites, o que não faltam são blogs, o que não faltam são páginas com imensas questões relacionadas com receitas, com ideias, com coisas que realmente vocês podem retirar para fazer no vosso dia-a-dia. Claro que vocês, tendo um equipamento que ainda oferece um aplicativo, que tem um chamado livro de receitas e por aí fora, acaba por ser um agregar àquilo que vocês têm como acesso, que é a questão do YouTube ou mesmo da internet, ou seja, aquilo que for, é só dar ali um complemento àquilo que já existe. Mas, no entanto, lá está, volto a frisar e não me canso de bater nesta tecla. Aqui a questão é haver critério na escolha da Airfryer, seja ela pela capacidade da cuba, seja principalmente pela potência, e eu recomendo pelo menos que tenha sempre uma potência pelo menos acima dos 1400 watts, a nossa é de 1500, o que está mais do que bom, mas pelo menos que tenha acima dos 1400, porque for abaixo disso, sinceramente, daquilo que a gente viu de reviews, de análises, opiniões, etc, acaba por ser muito aquém, a não ser que seja, imaginemos, uma Airfryer que tenha 1200 watts, mas que tenha, por exemplo, uma cuba de 1,5 litro ou de 2 litros, que aí já vai dar perfeitamente para aquilo que vocês quiserem fazer, claro que dada as suas limitações e capacidades. Mas fora isso, essa é a minha recomendação. Acabamos por falar aqui coisas positivas, coisas menos positivas, primeiras impressões, falámos um pouco de tudo, as questões de segurança, coisas a ter em conta, ideias. Tens mais alguma coisa que possamos acrescentar nesta troca de ideias? Já estamos na reta final do nosso episódio. É assim, a acrescentar, penso que não. Assim, se fizerem questão, escrevam. Posso depois fazer o teste com o bolo, posso fazer ali uns testes e depois trazer-vos, ou se quiserem, testa X alimento, posso testar e depois posso trazer. Fazer uma espécie de parte 2, se vocês quiserem análise de alguma coisa, que a gente teste alguma coisa, a gente
depois testa, faz uma parte 2 para mostrar realmente os resultados. Exato, assim, e em suma mesmo, para resumir, meio que pegar nas tuas palavras, é isso, tem que fazer mesmo um balanço, que é o que nós fazemos sempre que vamos fazer aqui a aquisição, pelo menos aqui em nossa casa, pós, contras, vais usar, não vais usar, qual vai ser o propósito que vais usar, vai corresponder para a tua família, vou comprar só por ter, tem que fazer sempre ali esse resumo, ou seja, tem que fazer ali esse estudo para ver se de fato compensa, e sinceramente, não é porque eu tenho, mas compensa, vale a pena. Pegando então nesse gancho, mesmo para finalizar esta conversa, de 0 a 10, qual é a nota que tu dás? 1000. Isso assim é que vale a pena. Bem, caros ouvintes e seguidores deste fantástico podcast, agradeço mais uma vez pela vossa presença do outro lado da tela, ouvir esta conversa, ouvir este tema que trouxemos aqui para cima da mesa. Espero que vocês tenham gostado. Não canso de pedir que vocês possam deixar o vosso comentário, de fazer a vossa compartilha, fazer chegar este episódio a outras pessoas que realmente também possam estar interessadas em querer comprar um equipamento eletrónico e nomeadamente uma Air Fryer. Compartilhem este episódio para que realmente possa chegar a essas pessoas que, se assim elas tiverem dúvidas, pode ser que peguem neste episódio e consigam satisfazer as suas dúvidas. Quanto a mim, fico-me por aqui. Agradeço mais uma vez à Fabrícia Botelho pela sua presença e pelas suas ideias nesta conversa que tivemos aqui. Queres deixar algum recado, alguma nota final? Olha, é sempre um prazer fazer parte aqui desse projeto. Peço a todos, compartilhem, mandem para as suas respectivas digníssimas, ou até mesmo para você que é sozinho. Comentem se querem de fato, ou seja, aquilo que eu falei é verdade, se quiserem que eu faça testes, que volte aqui para falar quais as minhas expectativas, minhas impressões sobre esses testes, que eu estava com expectativa, que aquilo foi a expectativa, a realidade, o que quiserem. Sigam nas redes, partilhem o podcast, quando quiserem um determinado assunto que seja do vosso interesse, público feminino, alguma coisa que queiram que eu esteja aqui para falar convosco, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado, Fabrícia. Quanto a nós, despedimos, ficamos por aqui. Eu sou André Silva, esta é a Vertente Tecnológica e a gente vê-se então na próxima conversa. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.